Senhores, caros companheiros votários, quero antes de mais agradecer a vossa presença e dizer-vos do quanto honrado o Rotary hoje está por termos aqui o Sr. Professor Carvalho Rodrigues, que nos vai fazer uma palestra subordinada ao tema A Idade do Tempo. Nós hoje vamos alterar um pouco aquilo que é costume em Rotary, que é fazermos o jantar seguido de palestra. Atendendo à parafernália de aparelhagens que esta conferência obriga, vimos na contingência de utilizar os préstimos aqui da Universidade, e quero aproveitar aqui para agradecer ao magnífico reitor e nosso querido companheiro. E vamos, portanto, fazer agora aqui a exposição. O Sr. Professor Carvalho Rodrigues vai fazer aqui a exposição e mais tarde seguiremos para o hotel, onde decorrerá o jantar e serão depois aí feitas as perguntas e o Sr. Professor depois, com muito gosto, responderá às perguntas dos presentes. Quero depois agradecer a disponibilidade do Sr. Professor e vamos dar imediatamente início a esta conferência. Muito obrigado. Em setembro do ano passado, o Sr. Mesquita Nunes, quando se estava a inaugurar a nova reitoria desta universidade, fez-me um convite obrigatório para estar numa das sessões do Rotary Club da Covilhã para vos falar. E há poucos dias recebi uma carta muito amável do Sr. Presidente, Dr. João Rosa de Almeida, em que confirmava essa convocatória e dizia que era bem que fosse em maio. E atendendo que este fim de semana decorre aqui na Universidade da Beira Interior o 3º Congresso de Óptica e Optometria, e como eu tinha que estar cá a trabalhar, também já agora podia ter alguma coisa para me divertir, ou seja, vir falar ao Rotary Club da Covilhã. E então falei com o senhor, vosso companheiro e magnífico reitor, que, como é apanagem, de uma forma muito eficaz e mais excelente, conseguiu esta sala, mais os projetores e mais os audiovisuais, que eu vou utilizar nesta hora que estarei aqui a falar para o Rotary Club da Covilhã. Acontece que, mesmo para os companheiros do Rotary Club da Covilhã, ou do Rotary Club de todo o mundo, nós vivemos prisioneiros do espaço. Vivemos neste planeta, não temos outra oportunidade e, mercê da atração da gravidade, em qualquer planeta onde se esteja, nós estamos agarrados a ele, por esta coisa que é o peso, onde podem apreciar que eu me sinto bastante prisioneiro deste planeta. E o estar prisioneiro quer dizer não estar livre. E o que nós mais gostamos na vida é ficar livre de atrapalhações e serenar. E para ficar livre de atrapalhações e serenar, só existe uma grande possibilidade. Nesta vida que nós temos, neste planeta que nos coube, é estar concentrado a fazer, seja o que for, independentemente das consequências. E quando estamos absolutamente concentrados, ou em intimidade, ou ao serviço dos outros, nós estamos libertos no tempo. E é a única possibilidade que nós temos de estar verdadeiramente livres, é estar libertos no tempo. Porque no espaço temos esta coisa da gravidade que não nos deixa ser completamente livres. Mas no tempo, se nós estivermos completamente concentrados a fazer um trabalho, independentemente das consequências, dele resultará a nossa completa liberdade e também o erro mais risível ou a maior das descobertas.
E quando está concentrado, há duas coisas que se separaram para aí na Renascença e que são duas vocações da mesma realidade, que é estar concentrado e livre no tempo. Uma dessas vocações é a vocação da ciência. E a vocação da ciência é estudar aquilo que é permanente, ou seja, aquilo que foi de ontem, é de hoje e vai ser de amanhã. A gente até lhe chama as leis da natureza. E este é o temperamento da ciência. Já as humanidades dizem que qualquer ato único, por mais inconcebível que seja, é um momento de criatividade que vale a pena reter. E como hoje o que é mais visível da atividade humana, que são os grandes benefícios da tecnologia, ou seja, os produtos da ciência, e como as universidades também têm que captar estudantes para outras coisas sem ser ciências e engenharia, inventaram coisas fantásticas, como, por exemplo, a ciência da história. Como se houvesse. Porque a história é feita de atos únicos. Não é possível experimentar e saber nela o que é permanente. Porque, da última vez, como sabem, que se tratou da regionalização neste país, não é? Foi no tempo de Dom João II. E um parceiro queria tomar conta de uma das regiões, chamava-se Duque de Viseu, era cunhado, e aconteceu-lhe uma coisa verdadeiramente má. E aconteceu-lhe essa coisa má, e nós não temos processo de saber o que é que teria acontecido se o Duque de Viseu, em vez de ter sido apunhalado mortalmente por um príncipe que a gente chamou prefeito, se só tivesse ficado ligeiramente ferido. É impossível, porque no tempo está-nos vedado saber o que é que vai suceder uma vez algo não ter acontecido. Completamente incapazes de saber. Nós não somos capazes de saber o que é que teria acontecido se o Dom João II só tivesse dado ao cunhado um par de estalos. É impossível saber. Bem, e depois inventam mesmo que é uma coisa da ciência da política, que isso ainda é mais confuso, porque não é permanente. Ninguém é capaz de saber o que é que sucederia se o resultado das eleições do último outubro fosse de outra maneira. Estamos completamente vedados de saber. O tempo tem estas coisas. No espaço é diferente. Mas no tempo, nós temos estas duas maneiras de lidar no tempo, que é o temperamento da ciência, das coisas permanentes, e do resto, da maior parte da atividade humana é feita de atos únicos. Mas estão a ver que esta coisa da ciência e da tecnologia é muito limitada. Mas também a nossa compreensão dos atos únicos ainda é mais limitada. Mas talvez tenha sido num momento em que nós ainda havia a junção do temperamento da ciência com a vocação das humanidades. Talvez tenha sido num desses momentos, que hoje volta a aparecer nos dias de hoje, talvez tenha sido num desses momentos que o homem descobriu o fogo. E a descoberta do fogo reside no facto de a gente ser capaz de apagar o fogo e voltá-lo a acender. De ter um interruptor para o fogo. É muito recente. O interruptor que a gente tem para o fogo agora são os piezoelétricos, mas o mais comum são os fósforos. É uma enormíssima invenção. Antes dos fósforos era preciso que em todas as casas houvesse um borralho. E por isso é que havia tantos incêndios. Porque era muito difícil apagar o fogo e voltá-lo a acender. Mas naquele fogo que a gente descobriu, quando ainda o temperamento da ciência e a vocação das humanidades estavam ligados, nós conseguimos a princípio temperaturas relativamente baixas e fomos só capazes de cozer o barro, e foi a idade da cerâmica. E depois houve um bocado mais de temperatura, e em Chipre, e é por isso que o cobre se chama cobre, é por causa da ilha de Chipre, foi possível fazer a metalurgia do cobre, dos minérios de cobre, e foi a idade do cobre. E quando se passou da idade da cerâmica para a idade do cobre, deu-se uma enormíssima expansão da economia. Não há nenhum economista que saiba porquê. Mas o facto é que os hoplitas de Atenas, para estarem equipados com armaduras de cobre, é porque a economia se tinha expandido enormemente. E depois conseguimos um bocado mais de temperatura neste fogo
e foi a idade do bronze, chegámos aos 1500 graus centígrados e foi a idade em que fizemos a metalurgia dos minérios de ferro, foi a idade do ferro, e hoje nós temos 2500 graus centígrados nestas fornalhas que nós fizemos neste século, fazemos a metalurgia do quartzo e vivemos na idade do silício. E nesta idade de hoje fazemos o que sempre fizemos, foi cada vez que houve uma mudança de idade, houve uma enormíssima expansão da economia. E assistiu-se, nos anos 50, 60, 70, 80 deste século, uma enormíssima expansão da economia. Porque entramos noutra idade onde nós fomos fazendo circuitos integrados, telecomunicações, computadores, enfim, uma série de objetos que podem fazer trabalho por nós e que nós, de uma maneira geral, chamamos tecnologias de informação. Fazemos máquinas, nesta idade do silício, por trabalhar o quartzo, muito pequenas, fazemos motores como este, que a gente mete nas veias para auxiliar a circulação, e contemplamos sempre o tempo como o movimento do agora. É uma coisa que está a andar, é o agora a andar. Inventámos mesmo máquinas muito precisas para o medir. Mas o tempo é-nos extremamente familiar, sendo-nos extremamente familiar como ideia, é-nos completamente estranho. Ninguém sabe dizer o que é o tempo. Aliás, a única coisa que nós sabemos é que cada vez que nós mudarmos de uma idade para a seguinte, ou seja, quando a gente estava na idade do ferro, comparativamente à idade do bronze, na idade do ferro, no mesmo intervalo de tempo, nós fazíamos muito mais coisas do que na idade do bronze. E hoje, na idade do silício, no mesmo intervalo de tempo, fazemos muitíssimas mais coisas do que fazíamos na idade do ferro. E o que é que hoje nós dizemos todos uns aos outros? Quando aqui o nosso reitor pede a alguém aqui na universidade, especialmente aos outros, então, e se fizéssemos mais não sei quê? Ou o meu caro presidente aqui do Rotary Club da Covilhã, quando pede aos seus covilhãs, então, e se a gente fosse fazer mais não sei quê? E então nós cada vez fazemos mais coisas no mesmo intervalo de tempo, o que é que mais dizemos hoje uns aos outros é: não temos tempo. O que a gente mais diz uns aos outros é: não tenho tempo. E do tempo, a única coisa que sabemos até hoje é uma definição que foi só uma vez alterada, e que é a definição da medida de tempo. E deve-se a Aristóteles. Aristóteles dizia que o tempo, definido a uma unidade, é o número que dá entre o antes e o depois. Ou seja, é o número que dá no display, no cristal líquido do vosso relógio, ou na posição do ponteiro do relógio, entre o bater do quarto agora e o seguinte. E é isto a medida do tempo. É aquilo que há entre o antes e o depois. E nós, entre o antes e o depois, quisemos fazer aquilo que é o grande apanágio dos seres humanos. É comunicar. Dizer: estou vivo, contem comigo, ou não contem comigo. E ter uma opinião. Aliás, o Erasmo dizia no Elogio da Loucura que aquilo que os homens mais todos gostavam, acima de tudo o resto, era ter uma opinião. E dizer essa opinião e encontrar outros foi uma tarefa enorme. E as grandes descobertas são descobertas da humanidade. Assim como as transições de idade não são atribuíveis a ninguém, também não é atribuível a ninguém em especial as grandes descobertas que nos permitiram comunicar cada vez mais uns com os outros. Porque, a princípio, era só por carreiros que a gente era capaz de comunicar. E no ano 311 a.C. deu-se uma enormíssima descoberta. É que, para levar as tropas de Roma para as campanhas do sul da Itália,
Roma inventou que era possível fazer a comunicação entre mais homens e cada vez mais gente comunicar através de uma coisa que não havia até então, e que eram as estradas romanas, as estradas terrestres. E foi assim durante milénios. Era o que havia para os povos se comunicar. Até que, faz agora 600 anos, que o gênio dos portugueses descobriu a chegada ao Cabo da Boa Esperança, passagem do Cabo da Boa Esperança, a chegada ao Brasil, a Goa, a Macau, são episódios. A nossa grande descoberta é que é possível juntar mais povos, mais gente, facilitar a comunicação por estradas marítimas. E as estradas marítimas cobriram este planeta. E talvez o grande momento seja quando o piloto que vai a bordo das naus do Vasco da Gama mostra os mapas da parte do mundo que ele conhece ao piloto que está em Mombasa. E o piloto que está em Mombasa, de que não se sabe o nome, lhe mostra as cartas da parte do mundo que ele conhece e este planeta. Só nesse momento é que passou a ser um só. E depois passaram-se outra vez centenas de anos, em que as únicas estradas que havia para nós comunicarmos eram as estradas terrestres e marítimas. E o gênio americano, no pós-guerra, descobriu que era possível andar no espaço mais velozmente, encurtando o tempo com estradas aéreas. E hoje nós temos as chamadas, mercê de vivermos na idade do silício, temos as chamadas estradas da informação. Para quê? Para aquilo que sempre fizemos, que foi comunicar uns com os outros acerca de acontecimentos reais ou imaginários com cada vez mais frequência. Mas nestes milhares de anos, e apesar de todas estas descobertas para comunicarmos uns com os outros, a natureza humana permaneceu como sempre aquilo que foi. Ou seja, somos superficialmente racionais, desejamos, amamos, sofremos, estamos conscientes da morte e por isso temos ganância do tempo. E queremos fazer cada vez mais no mesmo tempo. De modo que um dia virá em que viveremos na idade do tempo. E na idade do tempo nós vamos saber como é que vamos conviver com tudo o resto. Porque nós somos feitos dos mesmos átomos que são feitas as galáxias. Aliás, o Saramago, antes de escrever best-sellers ininteligíveis, escrevia poemas. E há um que diz assim: de mim à estrela onde passo me separa, lumes da mesma luz que dispersou na casual explosão do nascimento, entre a noite que foi e há de ser a glória solar do pensamento. E por isso somos também parentes de tudo o que está vivo, e porque temos pensamento somos primos dos anjos e de todos os outros seres humanos. Mas nesta sociedade em que vivemos, parece que há só um relógio. No Rotary Club da Covilhã, parece hoje que há só um relógio. Na Universidade da Beira Interior, o meu caro professor Santos Silva, magnífico, parece que há só um relógio. Mas dentro de nós parece que há só um relógio. E, no entanto, nós somos feitos de átomos. E o relógio dos átomos bate a 10 levantado a 16 Hz, ou seja, 10 mil bilhões de vezes por segundo. É o relógio dos átomos. E depois, a nossa retina, de que amanhã falaremos aqui outra vez, funciona a qualquer coisa como 10 a 12 Hz, ou seja, 1 bilhão de vezes por segundo. E a 10 a 15 Hz, 1000 bilhões de vezes por segundo. O metabolismo, a química que nos traz vivos, 1 bilhão de vezes por segundo. É o relógio das reações químicas. Bactérias que nos mantêm vivos reproduzem-se cada 10 minutos.
o ciclo mensal que tanto influi a nossa vida, o ciclo lunar, tem 10 à sexta segundos, 1 milhão de segundos. O ciclo anual tem 100 milhões de segundos. Então isto quer dizer que nós vivemos como que numa enormíssima orquestra em que cada uma das vozes de cada instrumento tem o seu tempo e nós só sentimos um relógio. E na orquestra da vida, os músicos dizem que cada vez que a gente duplica a frequência, cresce uma oitava. Modo que esta orquestra da vida, dos átomos até ao ciclo anual, tem 78 oitavas. E, na melhor das noites em São Carlos, com uma soprano, como já não soube há muito tempo, nós conseguimos, com orquestra e soprano, máximo 3 oitavas. E para se sentir apenas um relógio em São Carlos, nós temos que lá ter um guardião do tempo para, em São Carlos, haver um só sentir do tempo. Um relógio. O que a gente sente. Nós só sentimos um relógio na nossa vida. Porquê? Porque temos um guardião do tempo. E para além de ter um guardião do tempo, temos que certamente o ter, porque a vida média de uma célula no corpo humano são cerca de 7 anos. 7 anos. E nós variamos bastante. Cada 7 anos mudamos completamente de células. Eu devo este meu bom aspecto agora a ter feito há pouco tempo, 49 anos, no outono vinha em folha. No vinha em folha. Cada 7 anos traz tudo novo. Tudo novo. Mas o que acontece é que o meu pai, que vai fazer agora 86 anos, já mudou 12 vezes. 12! De modo que o facto é que o seu aspecto mudou, o seu comportamento também, mas aquilo que ele chama a si próprio permaneceu. O que quer dizer que nós temos armas contra o passado. Sim, porque ele já mudou 12 vezes de corpo. 12. Acho que está a trabalhar para mudar a 13ª. 12. E, no entanto, aquilo que ele chama a si próprio permaneceu. Porque tem armas contra o passado. Nós dizemos que é a consciência. E eu, nas minhas deambulações do mundo, até uma vez já encontrei a consciência. Diz ali, lá a consciência, estão a ver? Estão a ver? E estava fechado. E hoje nós temos armas contra o passado que estão dentro de suportes de tecnologia e que vão desde a pedra de Roseta até aos CD-ROMs e ao que virá a seguir. E onde nós colocamos aquilo que são as nossas armas contra o passado, que são símbolos e metáforas. Porque se a gente muda muito rapidamente e não tem armas contra o passado, muito rapidamente deixa de ser capaz de saber quem é. Porque, quando pergunta, depois de tanta mudança, quem é, fica muito confuso. Aliás, isso aconteceu à Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas anda sempre a mudar de tamanho. É pequena, é grande, porque o meu bichado fica grande, depois vem um coelho que fica pequeno, é sempre desgraça. Grande, pequeno. Logo que a Bela da Alice no País das Maravilhas, lá das deambulações dela, às tantas, encontra uma lagarta. E a lagarta perguntou a Alice, quem és tu? E diz-lhe a Alice, bem, mudando tantas vezes de tamanho, isto é muito confuso. E acrescenta para a lagarta, talvez tu ainda não o tenhas descoberto, diz-lhe a Alice, mas quando tu te transformares numa crisálida, coisa que te acontecerá um dia como sabes, e depois, mais tarde, numa borboleta, suponho que também te sentirás um pouco esquisita, não é verdade? E diz-lhe a lagarta, que sabia que estas coisas lhe aconteciam. Nem um só bocadinho, respondeu-lhe a lagarta. E isto corresponde a avaliar
o futuro com o passado. E é isto que todos nós fazemos, independentemente da idade. Os meus sobrinhos aos 8 e 9 anos, ou 10 ou o que é que eles fazem? Avaliam o futuro com o passado. O que é que eu faço aos 49? Avalio o futuro com o passado. O que é que o meu pai faz aos 85? Avalia o futuro com o passado, de modo que todos nós vivemos na meia-idade entre o passado e o futuro. Na meia-idade. Ou seja, o passado e o futuro é um bocado como o corpo e a alma, é as mesmas. Umas vezes dá jeito de falar de uma coisa, não é? A gente, quando parte uma perna, não dá jeito de dizer, parti a alma, não é? Uma coisa que não dá jeito. A gente tem uma incerteza, não diz assim, olha, taramalei o corpo, não diz. De modo que esta coisa do passado e futuro, hoje que temos estes esportes todos de tecnologia, é muito difícil, porque pessoas desaparecidas aparecem-nos hoje como celebridades. Sim, a Marilyn Monroe e o Elvis Presley continuam a ser célebres, porque existem hoje os esportes de tecnologia para o fazer. De facto, o Ramsés II também, porque mandou fazer umas estátuas que sobraram até hoje. E sempre que a gente tem este tipo de armas contra o passado, acontecem estes truques no tempo. E mais, aparecem-nos às vezes velhos e pessoas que já não têm tanta importância como grandes celebridades e sempre novos. Que é o caso deste gato aqui. E entre o passado e o futuro, quando o presente é agreste, nós o que é que fazemos? Utilizamos o passado para aguentar o presente. Quando o presente não está a correr bem. Eu vou-me socorrer de um grande mestre dos sentimentos humanos, que é Shakespeare, que põe na boca de Marco António, moribundo, derrotado. Mas também já estou como o outro, estava ao colo da Cleópatra, não devia ser tudo mal. Mas dizia para Cleópatra, que se sentia triste, a mudança tão há no meu fim, não lamentes nem tenhas pena, mas enche os teus pensamentos com os sentimentos de fortunas passadas, no tempo em que eu fui o maior príncipe do mundo que já viveu, o mais novo. Aguentar o presente com o passado. E é de tal maneira assim que a melhor definição de democracia que eu já vi até hoje tem a ver também com o tempo. E é uma enorme mensagem de esperança e foi dada por Sócrates, que teve a lucidez de não escrever nada do que disse. Aliás, ele dizia que não se podia escrever nada nunca do que se dizia, porque era cortar muito da realidade do que se passava. Como tinha um aluno diligente chamado Platão, as coisas chegaram cá mais ou menos escritas. Então dizia ele, definição de democracia, dizia assim: a democracia é uma organização política em que o povo acredita que uma oligarquia que detenha o poder no futuro, e isto é uma enorme mensagem de esperança, democracia é uma organização política em que o povo acredita que uma oligarquia que detenha o poder no futuro é sempre melhor do que aquela que o controla no presente. Exatamente. Ou seja, cada vez que corre alguma coisa mal, nós dizemos assim, isto agora está mal, mas vai ficar melhor. É sempre assim que nós fizemos. E temos esta enormíssima habilidade de lidar com o presente. Aliás, a gente quando se declara diz assim: hoje que te conheci. Exatamente, hoje que te conheci. Bem, é o presente. O presente nós tratamos sempre com uma enorme indulgência e no presente temos sempre um discurso radical, que é o discurso de que somos capazes de resolver tudo. Quando? Já. É assim que é o discurso do presente. E o discurso do presente está tão dentro de nós que a gente deseja uns aos outros que seja em boa hora.
Os franceses, que são mais dados aos exageros, dizem mesmo que felicidade é bonheur. Bonheur, boa. Felicidade, vejam bem. É a indulgência para o presente. Mais dizem que feliz é heureux e infeliz é malheureux, da má hora. Ser infeliz ou estar infeliz. Naquele momento. Mas nós, que somos muito bons a mobilar o espaço, olhem para este anfiteatro, é uma maravilha. Não, o espaço é uma coisa ótima. Não sei se as cadeiras aí são confortáveis, mas devem ser. Ou se as cadeiras dos anfiteatros não convém que sejam muito confortáveis por causa do sono. Na Universidade de Coimbra, há um estupor do anfiteatro que até são inclinadas para a frente, não é? Que a gente tem que estar a fazer força de chover. Nós espero que o desenho não seja ao pé. Mas é verdade, há um que a gente tem que pôr os pés no chão e firmar, porque senão cai em cima do parceiro. Mas nós, no espaço, sabemos mobilar. E no tempo, será que a gente também mobila o tempo? Bem, certamente fomos no passado, na mobília do passado, aquilo que sabemos, aquilo que lemos, aquilo que vimos, aquilo que escrevemos. Está lá nas mobílias do passado. E o presente tratamos com enorme indulgência. E quando temos uma agrura ou uma ansiedade no presente, o tempo para. Fica sincopado. Vai fazer uma análise para ver se está bem ou está mal. O tempo para. Deixa de fluir como uma sinfonia. É por isso é que a rapaziada hoje só ouve música rap. É tudo sincopado. E se virem as letras, aquilo é tudo maníaco depressivo. Mas é, porque nós hoje vivemos com uma enorme ansiedade, com inquietude, porque estamos cheios de medo. O tempo não flui com serenidade, mas está sincopado. E isto, para deixar de estar sincopado, a gente arranja uma mobília para o futuro. E que mobília é que a gente põe lá para o futuro? Bem, certamente uma nova maneira de estar, uma luz que a gente não viu, um vídeo que não viu, uma pessoa que não encontrou, ou uma esperança de serviço dos outros, como a Florence Nightingale, no futuro. E no futuro, sempre que corram as coisas bem ou mal, a gente diz, isto agora está a ser assim, mas no futuro vai ser melhor. De modo que a grande mobília do futuro é a felicidade. E se, como William Blake, acreditarmos que a eternidade está apaixonada pelo tempo, garanto-vos a todos, mesmo aos rotários do Clube da Covilhã, que vão ser felizes. E esta possibilidade que nos dá o tempo de ser eternos faz-nos hoje pensar, e a parceiros como eu que mandaram sondas para o espaço, que garanto-vos que cada vez que a gente manda uma sonda para o espaço é notícia de primeira página. Dá uma trabalheira desgraçada, a gente sabe mais ou menos como é que aquilo funciona, mais menos do que mais, porque aquilo é um foguetão de 80 metros explosivos, de modo que é tudo muito complicado, só há 36 anos é que mandamos, mas sonda que vá para o espaço é notícia de primeira página. Aliás, a gente julga que está todos os dias aí tralha para o espaço, e garanto-vos uma coisa, quando a Ariane Espaço faz 6 lançamentos por ano, fazem uma festa. 6. Mas como é notícia de primeira página, parece que está sempre a ser lançado. Então, a gente manda sondas para o espaço. Será que a gente é capaz de viajar no tempo? Bem, viajar para trás no tempo, só temos uma máquina melhor que qualquer filme de ficção. Porque não se pode nem fotografar, nem ler, nem escrever sobre ela, nem fazer filmes. E que é a memória. Nós somos capazes de reconstruir todo o passado. Viajar para trás é uma coisa que nós fazemos com uma facilidade enorme. Portanto, andar para trás no tempo, sem dificuldade. No presente é aquilo que nós sabemos, é com enorme indulgência. E no futuro? Será que a gente manda sondas para o futuro? Sondas para o futuro? Sondas no tempo? Então, quando
eu tirei esta fotografia em Casal de Cinza, ou esta, num dia de Cincelo. Onde é que elas foram? Especialmente, de cada vez que uma criança nasce, onde é que ela vai? Onde é que vai uma criança que nasce? Para o futuro. E como é tão frequente nós mandarmos sondas para o futuro, não são nunca notícia de jornal, nem dado do silêncio. E há um paralelo enorme entre estas sondas que nós mandamos para o futuro e aquelas que na idade do silício nós mandamos para o espaço e são notícia de primeira página. É que eu, quando mando uma sonda para o espaço, o PO-SAT-1 foi por Fernando Batalha, por João Batalha, por Diosdado Cardoso, por Fernando Costa, por Miguel Leitman e por Oscar Barbosa, montado e desmontado 57 vezes. E a 57ª, que foi a baleira agarrada ao foguetão. Para quê? Para que fosse muito bem equipado. E porquê? Porque se avariar lá em cima, dá muito trabalho a conservar. Ou seja, quando se avariar, eu não vou lá estar para o reparar. Então, e as sondas que a gente manda para o futuro, ou seja, os nossos filhos, quando lá estiverem no futuro a fazer as neiras, nós não vamos lá estar para os reparar. E é mais frequente mandarmos coisas no tempo do que para o espaço. E nas sondas que mandamos para o futuro, temos que ter o mesmo cuidado do que aquelas que mandamos para o espaço. Porque é que a gente faz isso a todos os satélites, que é montar e desmontar dezenas de vezes? É para a última vez sair sem falhas. Porque é-nos vedado fazer coisas muito bem à primeira vez. Porque nós só fazemos, nós Homo sapiens sapiens, só fazemos coisas muito bem feitas quando as fazemos sem dar conta. Nós temos instalado no cérebro uma capacidade de processamento que são 10 a 17 bits por segundo. É uma enormidade. Em termos de capacidade de computação. Nós, pela via da visão, temos 100 milhões de bits, utilizamos na voz 10 mil, nas melhores hipóteses, para andar outros 10 mil, para estar conscientes, ou seja, alerta, 30 bits, e portanto nós temos esta enormíssima capacidade instalada, e o que é que fazemos com ela? As coisas que fazemos muito bem feitas, ou seja, aquelas que fazemos sem dar conta. Por exemplo, respirar. Respirar é uma coisa que a gente faz bem feita, não sei se sabe. Muito bem feita. E é muito complicado. Já a gente tem que meter as moléculas do ar cá dentro. Depois arranjar aquilo, cada molécula numa hemoglobina. Depois aquela história tem que visitar as células todas do corpo. E depois, aquecidas pelo nosso calor de cada um de nós, mandá-las para acariciar os outros. É muito complicado. Quando a gente dá conta, vai ao médico. Circulação sanguínea. Bem, é melhor nem falar nisso. E eu conheci um holandês, um grande campeão de judo. Foi, aliás, campeão olímpico. Era para aí 3 vezes o meu tamanho, por isso também não admira. Mas eu disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. É que, para além do talento natural que teria para ser campeão olímpico, ele, quando ia para um grande campeonato, treinava dezenas de milhares de vezes 6 movimentos. E sabem para quê? Para quando chegasse lá, os fizesse sem dar conta. E então, o que é que nós temos que fazer para as nossas sondas para o futuro? E nós estamos aqui na Universidade da Beira Interior, que é uma grande rampa de lançamento de sondas para o futuro. E, portanto, não é com mais 10% de orçamento que a gente safa, mais não sei quantos. É porque, para lançar sondas para o espaço, nós fazemos um serviço personalizado a uma máquina. Para os satélites portugueses, há uma equipa de 34 engenheiros, agora tem 26 e 38 anos, serviço personalizado à máquina. As sondas para o futuro não merecerão um serviço personalizado. Mas a escola que nós temos hoje é a escola que herdamos do tempo, ou o conceito que ainda temos é o mesmo conceito que havia
para a escola dos nobres ou para fazer carreira na igreja. É a mesma coisa. E ou mudamos de conceito, ou também não se admirem que isto seja novo. Esta coisa de nós dizermos não sabemos o que é que havemos de ensinar. Eu no outro dia fui aos Açores e como o avião demora aquelas horas todas para chegar aos Açores, fui no avião e reli a política do Aristóteles e tem 3 páginas dedicadas à educação. Garanto-vos que podiam ser o programa de qualquer governo. E acabam assim. Mas é absolutamente seguro. E tenho como completamente certo que aquilo que nós ensinamos hoje aos nossos jovens é altamente duvidoso. Aristóteles, 285 anos antes de Cristo. E porquê? Porque estava numa altura de mudança de idade. Da idade do bronze para a idade da ferro. E cada vez que a gente muda, a gente vacila. Como é que há de equipar as sondas para o futuro? O que vale é que as sondas para o futuro já vêm com alguma maquinaria. Vêm com um sistema para ouvir, outro para ver e outro mesmo para falar. E como é que a gente as equipa para o futuro? Bem, com símbolos e metáforas. Aliás, a grande arquiteta do tempo é a linguagem. É com a linguagem do mais diverso tipo que a gente comunica e faz fluir o tempo ao parti-lo. E quem de facto até descobriu esta coisa da linguagem não podia ser outra pessoa que não fosse uma mulher. Mesmo a linguagem de computadores. Chamava-se Lady Augusta Ada Byron Lovelace. Era filha do Lord Byron. E em 1800 e tal, previu que foi das primeiras matemáticas, previu que seria possível, tal como os seres humanos e como a criação em geral aceita a linguagem, também haver máquinas que aceitassem a linguagem. E, em honra a esta senhora, a linguagem mais evoluída de computação, que é a linguagem adotada pelo sistema militar dos Estados Unidos, chama-se linguagem ABA. E o que é que a gente faz com linguagem? Bem, movimentar acontecimentos e coisas, sentimentos do futuro para o passado e do passado para o futuro num edifício construído em criatividade com imagens do tempo. E uma das imagens poderosas do tempo, deste nosso tempo, foi o DNA. E não se admirem da linguagem ser assim. Nas religiões no princípio era o verbo. O verbo. E é assim que a gente modela. Mas este DNA, cada vez que se quer replicar, fala a 15 mil rotações por segundo. E como o DNA se pode entender como um alfabeto de 4 letras, isto equivale a ter uma impressora que fizesse 10 mil caracteres por segundo. Nós somos capazes hoje, o Homo sapiens sapiens, de construir máquinas que fazem 18 mil caracteres por segundo. Mas essas máquinas são herdeiras do século passado, destas máquinas mecânicas deste Sr. Babbage, e cada bocado destas máquinas, mesmo as de hoje, pesa muitos quilos. O DNA é quase uma máquina da idade do tempo, porque só usa linguagem, uma vez que pesa 6 bilionésimos do grama. E com 6 bilionésimos do grama está lá o domínio das sondas do tempo que todos nós somos. Nós, onde andamos é no tempo. No espaço somos muito limitados. Mas no tempo andamos. E como andamos no tempo, o DNA fica à espera de quê? Bem, o DNA fica à espera que a química seja favorável. Nisso nós somos muito diferentes. Nós ficamos à espera de sinais, símbolos, metáforas. Houve até quem dissesse que ficávamos à espera de Godot. À espera. E enquanto estamos à espera, o espírito o que é que faz? Inventa. Não é? Faz um satélite, ser reitor da Universidade da Beira Interior, fecha a porta, vai dormir, inventa.
e inventa, tal como as grandes descobertas da humanidade, em conjunto com todos os outros seres. E quem descobriu isto foi um homem religioso, John Donne. Em 1624, nas Devotions, escrevia isto: No man is an island. Um homem é uma ilha completamente inteira em si mesmo. Cada homem é uma parte de um continente. E a morte de qualquer homem diminui-me porque eu estou envolvido com a humanidade. E, portanto, quando os sinos dobrarem afinados, não perguntem por quem dobram, porque dobram pela humanidade. E nós hoje, que temos esta enormíssima necessidade de estar sempre a resolver os problemas do presente, e que o presente nos caiu em cima porque temos medo do futuro, solenizamos no discurso do presente as nossas próprias urgências como sendo as únicas, especiais e para sempre. E inventamos duas petas e uma grande mentira. E as petas que inventámos foi, uma delas é uma peta excelente, que é a da última moda. Eu não estava bem. A última moda. A última moda. E a última moda é uma peta porque, quando lá o senhor lá da boutique foi lá, ou as pessoas do boutique foi lá, o último grito da moda, já ele comprou a coleção a seguir. Não é bem útil. Depois há outra mais perigosa. Mas também é uma pena. Que é, quando lá na televisão, na rádio, se diz, não se vão embora, porque vem aí as últimas notícias. E as últimas notícias também são uma peta, porque, como uma vez perguntava ao Charlie Brown, o Charlie Brown é muito dado a depressões, onde perguntava ao amigo, lá, tu achas que o mundo vai acabar hoje? E dizia-lhe ao amigo, acho que não, porque já é amanhã numa data de países. As últimas notícias. Mas só uma peta que está bem. Porquê? Porque o que a televisão quer, ou qualquer meio de comunicação quer, é conquistar o nosso tempo. Aquela coisa das partilhas de audiências é comprar o nosso tempo. Mas a outra consequência da solemnização do presente é uma grande mentira, que é a do fim da história. O fim da história só existe na cabeça dos tiranos. Porque os tiranos têm a mobília do futuro, porque têm lá os desejos, os ensejos e a maneira de chegar a eles de toda a humanidade. E têm a ambição de ter dentro deles uma história de salvação. Histórias de salvação, até hoje só houve três. Só houve três histórias de salvação. E nenhuma se passa. Três histórias de salvação. Uma foi ditada há muitos anos, aos hebreus. E diz que os melhores dentre vós são aqueles que vão fazer mais erros. Mas vão encarar os erros não como perdas pessoais, nem ataques à vossa vontade, mas um bocado como os cientistas encaram uma experiência falhada, ou seja, como antecessora da descoberta, isto é, da salvação. E depois houve dois discípulos de Kant, que cada um escreveu uma história da salvação. Engels dizia que a história se passava no conflito do espírito e sabia também de resolver no tempo. E outro chamava-se Marx e dizia que a economia era igual à vida, que era possível fazer o paraíso no espaço, solemnizou o presente e a salvação era no espaço e não no tempo. E nós sabemos
as consequências que trouxe. E hoje é curioso, e amanhã falarei bastante nisso, lá nas notas da percepção, nós hoje, mesmo em ciência, porque começamos a ver o que é que podemos fazer em atos únicos, nós hoje vemos corpos de teoria de matemática que se chamam sistemas de crença. Medidas de crença e plausibilidade. E mesmo medidas de compatibilidade e tolerância. E sabemos que de vez em quando, neste decurso do tempo, é preciso que apareçam heróis para fazer as reparações no edifício étnico, como em outubro de 89, ou como Santo António, ou como o Padre António Vieira, ou como os dois homens que vão ficar deste século, os únicos que vão ficar na história daqui a 1000 anos, chamam-se Gagarin, porque saiu deste planeta, e Neil Armstrong. Porque numa espécie que viva apenas num planeta não tem futuro. Se o Homo sapiens sabe viver exclusivamente neste planeta, um dia este planeta, como já fez variadíssimas vezes no passado, muda os sistemas de suporte à vida, desbasta mais de 90% da vida que existe naquela altura, outra aparece, mas ter todos os ovos no mesmo cesto, ou seja, uma espécie que viva só num planeta, não tem futuro. Mas estes homens iniciaram a saída para outras estradas. E hoje é curioso que começa muita gente a pesquisar a existência de outros planetas e mesmo o desejo de encontrar lá seres. Bem, e devo dizer que isto não é nada de extraordinário, porque os romanos, quando inventaram as estradas terrestres, o Augusto, imperador de Roma, um dia mandou os parceiros, estão a ver, equipados de couraça, com aquela crista em cima, a caminho de Pequim. E quando chegaram lá ao Império do Meio, vale a pena ver e ler o que é que os chineses de Pequim, do Império do Meio, escreveram acerca dos romanos. Bem, se aparecesse agora aqui um extraterrestre, a gente tinha uma descrição mais afável. E se quiserem uma coisa, quando nós descobrimos as estradas marítimas e chegámos ao Japão, vejam a descrição que os japoneses fazem de nós. É autenticamente um extraterrestre que chegou lá. Sim, às tantas dizem, são tipos tão ferozes, que têm barba e para comer metem ferros afiados dentro da boca. Éramos tão diferentes que éramos extraterrestres. E hoje nós também queremos encontrar essas outras vias. Mas uma das vias que nós queremos encontrar, e eu, como deambulo bastante pelo mundo, encontrei que foi o bem. Nós queremos encontrar o bem. De modo que eu, nas minhas deambulações pelo mundo, encontrei uma vez o bem. Com seta e tudo, hein? Estão a ver? Bem, traz. E depois fui à procura, tinha seta, não é? Eu vi que tinha uma porta, bem, com porta, estão a ver? Bem. E então o que é que lá estava? O Banco Estadual do Maranhão. O Banco Estadual do Maranhão. E no Banco Estadual do Maranhão, o que é que se tratava? Tratava-se de vender tempo. Sim, porque se nós queremos fazer cada vez mais coisas no tempo, e aquilo que dizemos uns aos outros é, não temos tempo. Como o meu querido Sr. Mesquita sabe, quando um bem é escasso, tem cotação na bolsa. De modo que o tempo, há muito tempo que está cotado na bolsa. Nós não demos conta, porque nos permeia a vida. Mas o que é que são os juros? São uma medida do tempo. E hoje, como nós fazemos tantas coisas no mesmo intervalo de tempo, já overnight, se deixar passar lá o fim de semana, já ganha mais. É, não é? E mais, e como hoje todo o planeta já é amanhã numa data de países, se eu tiver a facilidade de acompanhar o movimento do Sol com as minhas máquinas, eu estou sempre
no tempo e com dinheiro a fazer dinheiro. E isto fez com que nós hoje quiséssemos fazer uma guerra ao tempo. Fizemos uma guerra, mas inventamos até provas que chamamos contra o relógio. É significativo, contra o relógio. E depois, nesta idade do silício, arranjámos uma fórmula de não nos libertar, porque nós sabemos que só muito concentrados é que estamos libertos. É a única forma de estarmos libertos. É concentrados. Então o que é que fazemos? Temos uma miscelânea enorme de atividades que é o maior sinal da preguiça. E preguiça é ter medo puro e simples da liberdade. Porque a gente só é livre quando está a trabalhar concentrado, independentemente das consequências. E claro que, quando temos este medo, criamos à nossa volta uma agressão local ao planeta, fazemos sistemas de armas maciços, mas é curioso que o homem que teve na gênese da possibilidade de as fazer, Albert Einstein, tenha escrito, tenha dito no aniversário de Planck. No aniversário de Planck, ele disse isto relativamente à vida e esta coisa de nos libertarmos no tempo. Dizia Einstein a Planck no dia dos anos deste: acredito que um dos motivos, talvez o mais forte, que leva os homens para a arte e a ciência é o de escaparem à turbulência dos desejos em constante mudança da vida de todos os dias e poderem aceder ao descanso dos contornos do que parece ter sido construído para a eternidade. E este homem foi quem mudou ligeiramente a definição da medida do tempo de Aristóteles. E o que ele diz é que o tempo depende, a medida do tempo depende se eu olho para o meu próprio relógio ou se estão a olhar para ele. Mas foi a única variante. E depois foi ele que descobriu que na idade do tempo teremos um mundo, uma teia ligada pela luz. Mas na caminhada para a idade do tempo, houve um homem que sobre todos a preparou. Chamava-se Ludwig Fehrenbach. E escreveu no século XVII os princípios da filosofia do futuro. E diz assim: o homem individual por si e em si só não possui por completa essência nem como ser moral, nem como ser que pensa. A essência do homem está contida na comunidade e na unidade do homem com o homem. É uma unidade que assenta apenas na distinção entre o eu e o tu. Ou seja, entre duas pessoas sós, separadas neste planeta. E duas pessoas separadas neste planeta começaram a ser unidas aí no século XVI por uma invenção que foi a de Dom Manuel I, que em 1520 estabeleceu o Correio-Mor na pessoa de Luís Homem e mais os seus descendentes. E o que é que ele tinha que fazer? Era distribuir o correio na corte em Lisboa, onde ela estivesse. E depois, em 1798, é feito o Correio Marítimo. E o abade Correia da Serra, que vivia em Montevano, que era íntimo de Thomas Jefferson, que escreveram aquela coisa sábia que é a Constituição dos Estados Unidos. Eu estive em abril nos Estados Unidos, chamaria-se Abril, e estava lá a falar com as pessoas e disse: este lá em Portugal a gente vai mudar a Constituição. Eles olharam para mim em pânico, lá os meus amigos, e vai haver lá um golpe de Estado. Sim, porque a Constituição dos Estados Unidos só se muda com um golpe de Estado. Mas enfim, e então, o abade Correia da Serra, em 1798, quando queria escrever para Portugal, escrevia e a carta demorava até chegar a Lisboa cerca de 40 dias. Ou seja, o agora em Monteverde e o agora em Lisboa estavam de 40 dias. E se ele ficava à espera de uma resposta,
tinha 80 dias de ignorância. E, de facto, também em 1910, ali em Casal de Cinza, a gente só deu conta que era... A Marizinha está ali ótima, não está? Só demos conta que era a República no dia 10 de outubro. Ou seja, o agora em Lisboa, em 1910, e o agora em Casal de Cinza, estava de 5 dias. Eu não havia grande mal. Hoje, pego num telemóvel, num segundo estou pendurado num satélite, alguns no Atlântico, em 2 segundos estou no Rio de Janeiro. Em 4 segundos estou em qualquer ponto do planeta. Ou seja, o agora aqui é agora ali, é agora em todo lado. E esta é a grande diferença. E dizem-nos, mercê disso, que vivemos na aldeia global. É completamente mentira. Nós não vivemos em aldeia global nenhuma, porque daqueles de nós que moram horizontalmente, a gente quer lá saber quem é o tipo do quinto direito ou do sexto esquerdo, nem conhece, sabe quem é, nem quer saber. Não conhece as pessoas, não tem comunicação com elas, nem nunca irá ter. Agora, o que existe é um presente global. E neste presente global, nós temos hoje uma coisa curiosíssima. É que se marcarem no mapa do mundo os circuitos de micro-ondas e de satélites que unem nas autoestradas da informação este nosso planeta, verificam que, tal como no nosso corpo houve umas células que ficaram espertas, se todas as células são iguais, têm uma parede, um núcleo e citoplasma. As do estômago e as do cérebro. As do cérebro ficaram espertas. Porquê? Porque cada célula se ligou em sociedade a dezenas de milhares de outras. Fez uma rede. E chama-se isso, uma rede neuronal. E por isso é que temos um cérebro. E o cérebro é muito egoísta. Aliás, 30% do oxigênio que a gente mete para dentro é para gastar no cérebro. 30% do bife do almoço é para gastar no cérebro. De modo que nunca mais se admira que neste cérebro que se formou no planeta se gasta 80, não sei quantos por cento da energia. Não sei quantos por cento das matérias-primas do planeta todo. E por muito boa vontade que haja, o diálogo norte-sul é o diálogo que nós estabelecemos entre a cabeça e os pés. Mas acontece uma coisa curiosa, é que se viesse hoje um biólogo fazer um estudo da espécie Homo sapiens sapiens a este planeta, os biólogos têm uma crença que é assim: cada vez que estudam uma espécie, estudam a taxa de natalidade e a taxa de suicídios. E quando a taxa de natalidade é muito baixa e a taxa de suicídios é muito elevada, escrevem. Umas vezes sabem qual é a razão, outras vezes não sabem qual é a razão, escrevem-se. Esta espécie está absolutamente aterrorizada. Então, o biólogo escrevia: nesta parte do planeta, vivem razoavelmente bem, estão completamente aterrorizados, porque as mulheres têm medo de ter filhos, não querem, têm medo de ter filhos, e os homens não querem ser pais. E isto é o primeiro sinal de medo. Mas nós metemos na cabeça aos garotos de 18 anos que andam a estudar nas universidades medo porque vão ficar desempregados, pá, que é uma mentira, que tem que ser ensinados para ter medo. Porque aos 18 anos é óbvio que ninguém tem medo de ficar desempregado. Mas neste mundo onde se vive razoavelmente bem, vive-se cheio de medo. No resto do planeta vivem muito mal, vivem com as 3 ameaças planetárias, as ameaças sistemáticas à humanidade, que sempre existiram. Aliás, vêm descritas como era nenhum num livro poético chamado O Apocalipse, a Revelação, e que foram sempre a guerra, a fome e a peste. E quando fazem aquelas previsões que no ano 2050 somos 10 bilhões, bem, é se não houver nenhuma peste. E as pestes aparecem na proporcionalidade da raiz quadrada do número. E mais, ninguém sabe porque é que a peste bubónica acabou em 1580 e depois não apareceu. Ninguém sabe porque é que durante o Império Romano não houve muitas pestes
Em ano 500 houve umas pestes devastadoras na Europa e depois também ninguém sabe porque é que desapareceram e no ano 1000 houve outra vez pestes. Ninguém sabe. Também como ninguém sabe porque é que as vacas enlouqueceram. Embora eu em privado e aos homens possa dizer. Mas basta que apareça um vírus ou um prião qualquer que seja adaptado aos seres humanos e o que nós precisamos de ser é muitos. Porque o ser muitos numa espécie é ter uma enorme variabilidade, porque não sei se sabem, há parceiros dentro de nós que lhe podem inocular sida direto, não tem mal. Porquê? Porque somos muitos. E quanto mais formos, mais sobreviveremos como espécie. E em quantos mais planetas vivermos, mais futuro teremos. Mas, hoje, dir-se-ia que no resto do planeta, onde vivem mal, vivem sem medo. Sem medo. E estas autoestradas, aconteceu-lhes o mesmo que acontece de cada vez que houve uma enorme mudança de idade. É que a idade do cobre nasceu em Chipre e Chipre foi tremendamente rico. Quando nós descobrimos as estradas, quando os romanos descobriram as estradas terrestres, toda a gente tinha que ter um passaporte para andar nas estradas romanas. As únicas pessoas que podiam andar livremente nas estradas romanas eram os senadores. O resto, tudo se pagava. Aliás, deixou de se pagar à entrada das cidades há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E portagem é uma coisa que ainda nós continuamos. De modo que, quando nós descobrimos as estradas marítimas, o hardware quem era? Era nosso, as mercadorias eram do Oriente e toda a gente pagava a gente porque a gente é que sabia que eram as estradas. Hoje, estas estradas de informação também são fonte de rendimento. E porquê é que são fonte de rendimento? É que nós temos hoje a percepção, porque encaramos esta coisa destas estradas de informação com enorme entusiasmo, e entusiasmo vem do grego entheos, quer dizer ter os deuses por dentro. E nós temos até uma paixão coletiva hoje pelas telecomunicações e dizemos que queremos criar a sociedade da informação. E quanto é que vale a informação? Quanto é que vale a informação? Bem, eu tenho páginas na internet. E quem tem páginas na internet sabe que a informação vale 0 escudos. Aliás, ninguém de Vossas Excelências alguma vez recebeu em casa ou na empresa assim uma fatura, dizer, por informação, X. Ninguém recebeu. Mas as páginas que eu tenho na internet, estou doido que vão lá vê-las. Não é? Doido que eu vão lá vê-las. Um médico tem uma página na internet. Fotografia, debata de preferência, currículo, fez 3.000 apêndices. Ele está doido que vão lá ver. Portanto, a informação vale 0 escudos. Mas então, o que é que a gente fez nestes sistemas todos? Por exemplo, a ATT, naquele mapa que eu há bocado disse, tem qualquer coisa como 3.000 milhões de quilómetros de circuitos. E o que é que a gente paga nesta era dita da informação? Que a gente vê com tanto entusiasmo, de tal maneira é um entusiasmo, que nós hoje desenvolvemos sistemas. Este é o último desenvolvimento das Baby Bells, que é um telemóvel no relógio. Isto já existe, já se vende. Tem aqui o microfone e além os auscultadores. E esta senhora, certamente, está a falar com este senhor. E agora, o que é que nós utilizamos destas chamada sociedade da informação? O que é que a gente recebe de contas para nós ou das nossas empresas? É da Portugal Telecom
ou da Marconi assim. Por não sei quanto tempo, X. Por informação, nunca ninguém ganhou um tostão. Nem mesmo o médico. Porque ele, apesar de ter lá a página na internet, só quando eu vou consultar, ou seja, quando quero conhecimento e não informação, é que pago. Porque a informação vale 0 escudos. Porque nós fomos feitos para comunicar. E se todos analisarem bem a conta do tempo que recebem, quer em casa, quer nas empresas, quer aqui na Universidade da Beira Interior, que o magnífico reitor certamente vociferará sempre contra as contas do telefone e do fax. O que é que a gente faz 99% do tempo? Mesmo os meus amigos, ali, presidente e tesoureiro da UPO, o que é que fazem nas empresas é dizer-nos uns aos outros: estou vivo, contem comigo, ou não contem comigo. É esta a conta do tempo. De modo que o grande negócio é ser dono do tempo. E da energia, que é outra grande variável que a gente espera do planeta. Nós do planeta precisamos de energia, alimento e abrigo. E de comunicar. A energia acabou por ficar... Os donos da energia acabaram por ser 7 companhias, que são as 7 irmãs. E acontece que, no caso da energia, ainda é possível localmente haver uma empresa intermediária para pagar os impostos. Sim, a Petrogal o que é que faz? Não é dona de energia zero. Quem é dona é Texaco, Rockefeller. São as 7 irmãs, 7 companhias. No domínio do tempo, ou seja, nos circuitos onde nos foi metido na cabeça que é a informação que circula, mas não é, é comunicação. Os donos do tempo vão ser talvez 2 companhias. Uma é seguramente a AT&T. E quando a Motorola meteu 66 satélites, já meteu 20 e tal, de baixa altitude, e a gente receber em casa uma carta a dizer que no sistema irídio o segundo do telemóvel, em vez de custar a barbaridade que custa muitíssimo menos, presumivelmente a Europa vai ficar, como ficou no caso da energia, sem uma única empresa dona do tempo. Já das 7 irmãs, talvez a Shell, que tenha lá um bocadito europeu, mas talvez, no tempo, os europeus vão ficar tão pobres como hoje são os africanos. Porque não temos os sistemas. E depois dizemos a Portugal Telecom, mas para quê? Mas para quê? Para que é que eles não precisam... Os donos do tempo não são donos locais, mas nem vai haver a possibilidade de serem locais. Porque agora ainda tem que chegar um navio ou uma coisa qualquer para a energia, mas para o tempo não é preciso que os sistemas de satélites vão tomar conta disso. Já estão a tomar conta disso. E neste mundo em que nós somos a comunicação, onde toda a gente, mesmo os meios de comunicação, como a televisão só dá noticiários que é para venderem mais anúncios, não é para informar coisíssima, não é para a gente ficar agarrado, dar o nosso tempo àquele canal do tempo. E quanto mais tempo ficarmos agarrados àquele tempo, mais cobram os anúncios. Então, esta coisa do tempo e no tempo, nós somos como somos e nos audiovisuais nós gostamos de ver coisas tristes. Coisas tristes. Como, por exemplo, esta imagem da Bósnia. E recorro-me outra vez de Shakespeare para este grande sentimento que é a grande adesão a comunicar através de máquinas. Que ele dizia que a gente gosta de ver isto porque ver, to see sad sights, ver coisas tristes que nos comovem, vê-las comove mais que só ouvir acerca delas, porque os olhos interpretam a audição. E é por isso que estamos a fazer o 3º Congresso de Ótica e Optometria aqui na Universidade da Beira Interior. Mas
Neste mundo, que é um mundo comandado pelo tempo, a nossa vida é feita de sabedoria, conhecimento e só muito basicamente é que é diferente. Aliás, nós tudo o que fazemos de tecnologia é de conhecimento e fazê-lo por desbaste. Tudo o que faz a tecnologia é por desbaste. Para fazer este púlpito, fomos a umas árvores, cortámos as árvores, 99% da árvore foi para o lixo e fizemos este púlpito. Bem, para fazer este microfone tem aqui um bocadinho de metal, fomos a uma montanha, desbastámos a montanha, fizemos a metalurgia, foi 99% para o lixo. Para fazer cimento, vamos a uma montanha, comemos a uma montanha, 99% para o lixo. Mesmo um escultor vai a uma montanha, corta um bocado de pedra e por desbaste, fazendo poluição, portanto, por desbaste, ou seja, por conhecimento, faz uma estátua. Às vezes a gente olha e vê lá uma obra de arte. Outras vezes é preciso que nos digam que é uma obra de arte. Mas, por desbaste. Agora, por sabedoria, é o que as mulheres fazem quando concebem. E é completamente ao contrário, porque em vez de ser por desbaste, é juntando. Começam por juntar coisas que a gente mal vê hoje. Muito mal. O microscópio eletrónico, mas é muito difícil. Começam a juntar átomos. E vão juntando até que fazem esculturas vivas, que somos todos nós. Juntando. Nós hoje estamos muito orgulhosos de fazer circuitos integrados de múltipla camada. Ou fazer materiais compósitos para o bordo de ataque das asas dos aviões. É tudo por desbaste. A gente pega numa semente, atira ao chão, começa a juntar e faz folhas que se alimentam de anidride carbónico e de luz do sol, transpiram, vivem, reproduzem-se, juntando. E esta é a diferença que há entre sabedoria e conhecimento. Estão a ver que informação é uma enorme forma de poluição. Porque ainda é mais desbastada que conhecimento. Mas claro que nós encaramos a nova idade do tempo com uma enorme esperança e um enorme renascimento. Porque nós vamos explorar a idade do tempo com uma de duas metáforas. Uma é a da mulher de Lot e a outra é a de Galateia. A mulher de Lot, a metáfora da mulher de Lot, foi dita à mulher de Lot que se não olhasse para trás para Sodoma e Gomorra, seria poupado. Mas presumivelmente a mulher de Lot nem olhou para trás. Viajou para trás com a memória e lembrou-se dos prazeres de Sodoma e Gomorra. E aconteceu, diz a história, ser transformada de ser vivo em matéria. E matéria, a mais estéril de todas, dizem que é o sal. Agora, Galateia é uma estátua esculpida por Pigmalião. E Pigmalião, quando olhou para a estátua, quis ter uma mulher igual à estátua e foi ter com Afrodite. E pediu-lhe com tanto entusiasmo, tanto amor e dedicação, que a estátua viveu e foi a mulher de Pigmalião. E nesta criação da matéria para a vida, talvez esteja o segredo da idade do tempo. E na idade do tempo será certamente verdade aquele solilóquio de Apple. É que duvidem que as estrelas sejam feitas de fogo. Ou mesmo que o sol se mova. Ou que a verdade seja mentira. Mas nunca duvidem que exista amor. E que, como um guardião do tempo, de harmonia contra o passado, a gente vai treinar as nossas sondas para o futuro. Especialmente aqui
na Universidade da Beira Interior, para que amem infinitamente o finito, para que desejem impossivelmente o possível, para que queiram tudo ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. Muito obrigado. Não está. Bem, minhas senhoras, meus senhores, companheiros, falou-se aqui hoje da idade do tempo. Eu nem dei que tivesse passado tanto tempo, tal a maravilha da explanação do seu professor. Eu não tenho adjetivos para qualificar a brilhante fluidez com que nos deu a idade do tempo. E pegando aqui numa frase que disse que do antes e o depois, eu só lhe queria dizer que durante este meu ano no Rotário, com a sua conferência de hoje, ao antes e ao depois. Muito obrigado e até daqui a bocadinho no jantar.